Mergulhe conosco nas profundezas misteriosas do Oceano Atlântico, onde um drone curioso captura imagens que desafiam a realidade. Estamos prestes a explorar o desconhecido, encontrando criaturas que a ciência mal pode explicar. Será que finalmente encontramos evidências de vida mística sob as ondas? Fique ligado e vamos começar. Número 1. Companheiros do mar. Um homem filmou um grupo de golfinhos saltando ao longo da costa russa com seu drone. Quando reviu o vídeo em casa, percebeu algo peculiar. Um dos golfinhos, de forma surpreendente, projetou para a frente seus braços. Sim, braços. Se minha memória não falha, golfinhos ou qualquer outra criatura semelhante não possuem mãos. Parece que acidentalmente ele capturou uma sereia nadando casualmente com os golfinhos. Número 2. Salto Sakura. Ainda cético sobre a existência das sereias, um cidadão japonês estava testando seu novo drone em um pequeno riacho ao longo da floresta de Shirokuma quando capturou esta sereia deslizando lentamente pelo leito do riacho. Parece que a água ficou rasa demais para ela em determinado ponto, e ela tentava fazer uma fuga rápida antes que alguém a avistasse. Mas graças a este drone silencioso, conseguimos ter uma boa visualização. Número 3. Ondulações misteriosas. Bem, eu serei condenado, mas isso parece ser uma sereia, filmada secretamente por um drone sobrevoando um lago não revelado nos Estados Unidos. Pensar que passamos séculos ouvindo sobre avistamentos de sereias apenas para considerá-los mitos. E aqui está uma delas, nadando sem esforço. A sereia conseguiu escolher um local que não seria visitado pelos locais, então não sabemos exatamente onde é. Mas esta sereia acredita que está se escondendo de todos. No entanto, nada pode impedir nossos drones de avistar esta beleza. Número 4. O monstro do gelo. Em novembro de 2016, oficiais do governo capturaram um vídeo fascinante com um drone sobre o rio China, em Fairbanks, Alaska. Um objeto misterioso, coberto de gelo, foi visto se movendo suavemente com a corrente do rio. Espectadores online vibraram com teorias. Poderia ser um esturjão, um tubarão, um monstro do rio ou um fantasma de gelo. Especialistas compartilharam suas opiniões, sugerindo que poderia ser detritos envoltos em neve e gelo, presos por algo invisível sob a superfície da água. No entanto, a maneira como se movia, empurrada pela corrente, deixou a porta aberta para a imaginação. Poderia realmente ser a resposta do Alasca ao monstro do Lago Ness? Ou é apenas uma brincadeira travessa do rio com nossos sentidos? Uma prova para as pessoas de que sim, eu realmente vi essa coisa estranha no rio. Número 5. Arrepios na floresta. Capturado por um entusiasta de drones explorando uma floresta no Alasca, e me chamem de louco, mas parece uma criatura peluda caminhando sobre duas pernas, quase como um Sasquatch. O dono do drone também não acreditava no que via e voou mais perto para observar melhor. Mas nesse momento, o misterioso bípede tornou-se difícil de avistar devido ao ângulo. Sem querer desistir, o drone se aproximou mais, mas a criatura tipo Sasquatch percebeu o aparelho e rapidamente se escondeu atrás das árvores. Bem, pelo menos conseguimos uma boa visualização. Número 6. Impostor cósmico. Lembra de pensar que o xenomorfo de Aliens era apenas um produto de CGI? Pense novamente. Uma espécie similar foi vista atravessando uma floresta nos Estados Unidos, e a dupla teria passado despercebida se não fosse pela incômoda zona de silêncio que se estendia pelo céu. Bem, podemos tentar descobrir o que é. Pode ser um par de adolescentes fazendo bobagem ou pessoas usando maquiagem de efeitos especiais, mas a altura e a fisiologia de seus corpos sugerem que não são humanos comuns. Número 7. Espião do arco-íris celestial. Há apenas alguns dias, um morador no norte de Charlotte, Califórnia, decidiu testar seu drone no quintal, mas acabou capturando uma grande labareda multicolorida no ar, suspensa quase como se fosse uma aeronave. Não acreditando no que via, ele posicionou o drone para enfrentar a misteriosa esfera luminosa e notou 3 luzes brilhando ali. Ele compartilhou isso na esperança de descobrir o que era, e foi então que uma enxurrada de relatos de avistamentos semelhantes surgiu. Bem, o que você acha que isso é? Seriam manobras usuais do governo ou visitas extraterrestres? Número 8. Rápido e misterioso. Lembra de Volta para o Futuro? Um drone estava tentando seguir um carro em alta velocidade, mas justo quando ele entrou no campo de visão, isso aconteceu. Isso mesmo, o carro simplesmente se transformou em pó e desapareceu da vista. Arrepiante, não é? O que você acha que é? Parece um pouco súbito demais para ser CGI ou edição de vídeo.
E se realmente for um carro desaparecendo, você acha que ele simplesmente se teleportou para outra dimensão? Número 9. Levado pelo vento. É por isso que as mulheres vivem mais, não consigo acreditar também. Mas isso realmente é um homem tomando sol tranquilamente no topo de um moinho de vento, que provavelmente tem a altura de 80 metros. Quem faria algo tão insano assim? O cara provavelmente não esperava ser visto tão alto. Talvez ele só quisesse um pouco de ar fresco, mas isso não é um evento isolado. Acontece que este é o irmão Joseph Byron, um monge beneditino que vem relaxando no topo de um moinho de vento desde 2006. Número 10. No vazio. Este é o momento em que uma barragem no Chile abriu suas comportas para liberar milhares de litros de água, coincidentemente capturado por um drone que estava voando na área. A decisão de abrir a barragem não foi tomada de ânimo leve. O Chile experimentou chuvas torrenciais em 2023, fazendo com que a área se tornasse um ponto crítico para enchentes repentinas. Assim, o governo decidiu tomar essa medida para garantir a segurança dos cidadãos. A maneira como libera a pressão da água é a forma mais eficiente de reduzir a energia, porque se não o fizesse, arrastaria tudo rio abaixo. Podemos até sentir a imensa pressão daqui. Isso é impressionante. Número 11. Desaparecimento nas águas. Em 1980, um avião da Segunda Guerra Mundial pertencente a Pablo Escobar, líder do cartel de Medellín, errou a pista e deslizou para dentro da água em Norman's Cay, nas Bahamas. O avião permaneceu lá desde então e até se tornou um local popular de mergulho. Isso foi capturado por um turista que decidiu explorar o local de mergulho sem arriscar entrar no avião. O avião havia sido completamente saqueado por saqueadores e apenas se destacava como uma casca vazia. Bem, pelo menos você consegue uma boa vista. Número 12. O último em pé. Enquanto brincavam com seu drone, um grupo de adolescentes avistou esse cara de aparência estranha caminhando pela floresta. Curiosos, voaram com o drone mais perto para dar uma olhada melhor, meio que pensando que o cara poderia estar perdido e estavam prontos para ajudá-lo. Mas então, ficaram surpresos ao ver que o homem estava armado e até apontou sua arma para o drone, percebendo-o como uma ameaça potencial. No início, se perguntaram se ele era de alguma tribo desconhecida, mas com armas, isso os fez pensar que ele poderia ser um bandido. Especialmente porque havia havido vários arrombamentos e outros problemas na área recentemente. Bem, sabemos quem será o assunto da cidade depois disso. Número 13. Uivo e esconde-esconde. Outro aparelho foi capaz de capturar o que parece ser uma criatura humanoide de 3 toneladas tentando escapar de um coiote que a perseguia. A criatura críptica rapidamente correu pela calçada e pulou para dentro de alguns latões de lixo, enganando com sucesso o coiote. O animal permaneceu por um tempo tentando seguir o cheiro da criatura, mas eventualmente se afastou. Foi então que a criatura humanoide espiou para fora e fez uma corrida para a liberdade. Pode-se argumentar que é um vídeo falso, mas por que alguém se daria ao trabalho de mostrar a fuga também? Este clipe parece bastante legítimo. Número 14. O bobo da corte latidor. Um jovem youtuber foi explorar um novo lugar. Rumores dizem que é assombrado. Ele voou com seu drone sobre uma estrada isolada quando uma figura emergiu. Um homem vestido com uma roupa de palhaço, mas ele claramente não parecia feliz. Ele tentou derrubá-lo jogando pedras no drone. Quando isso não funcionou, ele se escondeu nas árvores, talvez tentando se aproximar sorrateiramente dele. Então ele voltou, tentou novamente acertar o drone e depois desapareceu de vez. O que ele estava tentando fazer? Talvez ele estivesse apenas brincando com o drone por diversão, ou talvez ele estivesse tramando algo maléfico. Número 15. Pegos em flagrante de culto. O que é isso? Eu não sei o que é isso. Em um campo vazio e já colhido, um grupo de encrenqueiros se encontrou secretamente, mas não sabiam que estavam sendo gravados por um drone voando acima. As 3 figuras sombrias ficaram bem próximas, aparentemente envolvidas em um ritual sinistro. Eles estavam tentando invocar uma criatura de outro reino ou simplesmente testando passos de dança excêntricos. Movido pela curiosidade, a pessoa que pilotava o drone se aproximou em busca de pistas. De repente, para seu choque, uma figura parecia exercer um poder incomum, fazendo um movimento como se fosse assumir o controle do drone. Superado pelo medo, o operador do drone rapidamente recuou, decidindo deixar o misterioso grupo e suas atividades suspeitas para trás. Número 16. O Pastador Fantasma.
Um homem anônimo decidiu ir além da zona de exclusão em Chernobyl com a ajuda de seu drone e capturou algo estranho. Um animal sem cabeça, presumivelmente um alce, correndo pelo local em direção à floresta. Sem acreditar no que havia capturado, o homem tentou focar no alce, mas, justo antes disso, perdeu a visão e teve que retornar. É claro que o alce sofreu algum tipo de revés após o desastre, mas sobreviver sem cabeça é incrível. Desde que o vídeo se tornou viral, muitos se perguntaram se tais criaturas estiveram escondidas à vista de todos esse tempo todo. Número 17. Triunfo térmico. Uma menina de 5 anos se perdeu enquanto brincava fora de casa em Tampa. Quando ela não retornou várias horas depois, a polícia foi chamada para uma busca em toda a área. Após verificar todos os cantos e esconderijos, eles eventualmente decidiram visitar o pântano local, mas como era muito grande e levaria muito tempo para vasculhá-lo, decidiram usar um drone com imagem térmica para examinar a área antes de entrarem. Felizmente, o drone encontrou a menina bem no meio do pântano, provavelmente parada lá por confusão. A polícia não esperou um segundo e imediatamente correu para o local, com o drone útil guiando-os pelo caminho. A menina estava um pouco abalada, mas felizmente estava bem. Número 18. Salvação por drone. Em setembro de 2021, Aijot, um menino de 3 anos, desapareceu da casa de sua família na vila de Putty, no norte de Sydney, Austrália. Temendo o pior, seus pais imediatamente chamaram a polícia, que inicialmente lançou uma busca em toda a área. Mas, mesmo com mais de 600 pessoas apoiando-os, a polícia falhou em encontrar Aijot, e 3 dias se passaram. Vasculhamos a área de cima a baixo. Encontrar Aijot era crítico, já que os sertões podem ser um pesadelo. Então, um policial inteligente teve a ideia de usar um drone para vasculhar a densa selva. Em apenas algumas horas, eles conseguiram encontrar Aijot, que estava bebendo água do riacho MC. Felizmente, Aijot permaneceu seguro e foi rapidamente escoltado de volta aos seus pais, que estavam extremamente felizes quando a notícia chegou até eles. Número 19. Susto aéreo. Drones podem ser bastante úteis, mas nem sempre. Aqui está um momento insano onde uma moradora de uma vila africana viu um drone pela primeira vez e ela não reagiu muito bem. Ela nunca havia sido exposta à tecnologia antes, nem mesmo um smartphone. Então, naturalmente, ver algo zumbindo ameaçadoramente e seguindo-a por aí fez com que ela pensasse que o drone era alguma abominação maligna. A pobre mulher ficou mais histérica quanto mais perto o drone chegava, provavelmente acreditando que era uma encarnação do mal, e até murmurou algumas palavras frenéticas, tentando se livrar dele. Enquanto isso, o dono do drone estava aproveitando toda a vista e deixou continuar por alguns minutos antes de explicar o que era. Número 20. Controle de pragas. Um drone voando sobre campos em uma área capturou um exército de pelo menos 10.000 patos bicando o solo e puxando as ervas daninhas na palha de arroz deixada após a colheita da safra. Essa foi uma estratégia inteligente dos agricultores que queriam eliminar pragas sem contaminar as lavouras com produtos químicos prejudiciais. Embora seja uma decisão consciente do ponto de vista ambiental, estou mais impressionado com como eles conseguiram treinar um exército inteiro de patos precisamente o suficiente para visar apenas as pragas indesejadas do solo. Bem, esse é um agricultor com quem você não quer se meter. Número 21. Demasiado legal para a escola. Este é o momento em que um drone capturou um cardume de salmões nadando em círculo. Você pode estar se perguntando por que os salmões estão se movendo em círculo, quando os salmões retornam à água doce vindo do oceano para desovar. Eles às vezes nadam em círculos como parte de suas atividades pré-desova. Este movimento circular pode ajudá-los a encontrar o local perfeito para depositar seus ovos, garantindo a segurança e sobrevivência da próxima geração. Mas isso também pode ser uma tática de defesa. Ao formar um círculo apertado, os salmões podem se proteger de predadores, tornando mais difícil para qualquer ameaça potencial visar um peixe individual dentro do cardume. Número 22. Dunas e drones. Este palhaço de aparência sinistra estava esculpindo algo na areia, mas imediatamente largou o grande galho quando notou o drone voando acima. Esperando que o drone fosse embora, o palhaço esperou por alguns minutos antes de decidir tomar a situação em suas próprias mãos. Pegando o galho novamente, o palhaço o atirou no drone, esperando forçá-lo a descer, mas o aparelho zumbidor desviou no último minuto. Mas a história não termina aqui. O palhaço de repente notou um banhista que havia acidentalmente entrado na área e começou a persegui-lo.
A dupla lutou por um tempo antes de o banhista conseguir escapar. Bem, isso é sobre a coisa mais bizarra que eu já vi. Número 23. Deidade tecnológica. Um drone voando sobre a floresta amazônica conseguiu filmar 16 indivíduos. A tribo nunca havia visto algo assim antes e estava pronta para tomar a situação em suas próprias mãos, alguns deles armados com flechas. O drone tomou isso como um sinal para partir, mas sua aventura estava longe de terminar. Ele continuou para dentro da densa floresta e revelou ainda outra tribo misteriosa, uma vestida com tinta vermelha e amarela e empunhando lanças e flechas, quase como se estivesse indo para a guerra. Imagino se ambas as tribos viram o drone e assumiram que era uma deidade de algum tipo. Como eles saberiam que não é? Número 24. O palhaço do milharal. Um fotógrafo decidiu testar seu novo drone para tirar alguns vídeos de um campo de milho para seu Instagram. Enquanto sobrevoava um campo de milho seco, ele notou um balão laranja e decidiu voar ainda mais baixo, revelando um palhaço escondido entre as culturas. O palhaço assustador deve ter ouvido o zumbido do drone porque olhou para cima, na direção do drone. Parecia que o palhaço não antecipava ser avistado e estava ponderando o que fazer, mas rapidamente decidiu correr justamente quando o drone se aproximou. O fotógrafo tentou seguir o palhaço, mas não conseguiu alcançá-lo e eventualmente desistiu. Número 25. Uma dobra no tempo. Alguns anos atrás, um canal do YouTube carregou imagens de drone capturando um homem caminhando casualmente por uma calçada e então, de repente, começando a correr. Apenas alguns passos depois, ele desapareceu completamente. Será que ele se teletransportou para outra dimensão? Bem, isso desencadeou um debate. Alguns espectadores concordam com a teoria do teletransporte. Há também alguns que argumentam que o vídeo foi editado, enquanto muitos outros propõem explicações mais fantásticas, sugerindo que o homem poderia ser um viajante do tempo capturado em câmera no exato momento em que saltou para outra era. Isso é um caso de teletransporte ou viagem no tempo, ou meramente um truque de edição de vídeo? O que você acha? Número 26. Espectro na floresta. Isso foi filmado na Rússia, onde um dono de drone particularmente atento notou uma figura branca espiando por trás das árvores. Por um momento, ele pensou que era apenas um lençol branco pendurado em uma árvore, provavelmente colocado por um fazendeiro nas proximidades. Mas quando se aproximou mais, percebeu que era uma figura bípede e tão alta que faria toda a NBA corar de vergonha. A figura parecia estar tentando se esconder atrás das árvores, mas sua estatura alta tornava isso incrivelmente difícil. Isso assustou tanto o dono do drone que ele rapidamente se afastou, nem mesmo ousando descobrir o que era a criatura. Número 27. Frota ET em novembro de 2023. Um piloto militar americano notou algumas dúzias de objetos misteriosos brilhantes voando sobre o mar da China Meridional, voando em grupos de 3. Os misteriosos OVNIs estavam em uma sincronia incrível e pareciam pairar sobre as nuvens por alguns minutos antes de desaparecerem atrás delas. Quando este vídeo se tornou viral, muitos inicialmente alegaram que o piloto poderia ter alterado o vídeo ou simplesmente o filmado de um ângulo onde você poderia ver as luzes internas de seu plano, mas alguns observadores atentos alegaram que era muito estável e inconsistente para ser algo assim. É possível que ele tenha apenas capturado a prova de vida alienígena voando sobre nossas cabeças. Número 28. Cachorro quente. Um cão de 3 anos entrou em uma área de pântano. Oficiais e seus donos tentaram todo tipo de truque para atraí-lo para fora, mas o canino permaneceu persistente, recusando-se a se mover por medo e confusão, e permaneceu lá por 2 dias. A maré estava lentamente aumentando e, se demorassem mais, o cão ficaria preso e sucumbiria ao fluxo. Depois que tudo falhou, eventualmente os oficiais descobriram uma estratégia diferente. Eles trouxeram seu drone de alta tecnologia e amarraram uma salsicha a ele com uma corda. Curiosamente, a estratégia cartunesca funcionou. O cão, exausto por ficar acordado a noite toda e não ter comida para comer por 2 dias, não conseguiu resistir à deliciosa salsicha e seguiu trotando junto ao drone. Número 29. Munição monstruosa. É um pássaro? É um avião? Não, definitivamente é algo diferente. Um proprietário de drone decidiu desviar de sua rota normal e voou sobre o Canyon Farmington no norte de Utah. Foi quando ele avistou um bípede peludo, algo quase semelhante a um pé grande. Ele se aproximou para ter uma boa visualização, mas do nada, a criatura lançou algo com um brilho prateado
e, por sorte, o drone desviou. Mais tarde, o proprietário revisou as imagens do drone para ver o que tinha visto e as desacelerou. Agora isso realmente parece uma arma, não parece? Número 30. Fotobomba aérea. Em uma parte isolada da Califórnia, durante uma revisão rotineira de imagens de uma fazenda, um operador de drone freelancer avistou uma anomalia nas nuvens. Objetos quadrados flutuando no céu. A internet rapidamente se encheu de discussões sobre esses quadrados misteriosos. Alguns pensaram que poderiam ser faixas rebocadas por aviões, mas com aquele movimento peculiar, parece improvável. Alguns comentários sugeriram que poderia ser o exército dos Estados Unidos testando uma nova aeronave experimental, mas não sabemos nada com certeza. Portanto, a questão permanece. O que exatamente são esses quadrados pairando acima? Se forem alienígenas, estamos perdidos. Número 31. Fido voador. Um homem teve uma ideia peculiar para passear com seu cão usando um drone, pensando que seria apenas uma diversão inofensiva. Seus planos tomaram uma direção bastante inesperada. O cão tentou acompanhar o drone rápido no início, mas a situação saiu de controle quando o drone voou muito alto e o homem não conseguiu mais controlá-lo. O homem correu para acompanhar seu cão, agora alto no ar com o drone. A pior parte é que não podemos ver o final, mas estou bastante certo de que era tudo brincadeira. Por que ele compartilharia isso com o mundo? Número 32. Ecos e escamas. Em 2016, um drone sobrevoando Dana Point, na Califórnia, capturou um grupo de golfinhos migrando para a outra margem. Ou pelo menos foi o que a maioria das pessoas presumiu. Pouco mais de um mês após o upload, um espectador atento notou algo estranho. Embora pareçam golfinhos, eles parecem ter apêndices como os humanos. Veja aqui, bem antes de mergulharem, você pode perceber um vislumbre de um braço, quase como se todo o grupo estivesse tentando mergulhar rapidamente, sem ter que revelar sua aparência meio humana. Claro, o vídeo recebeu sua parcela de críticas. Alguns aderem à teoria da sereia, enquanto outros dizem que é apenas um grupo de golfinhos. O que você diz? Número 33. Baleia de um bocado. Um pescador capturou um cadáver de baleia jubarte flutuando na costa sul da Austrália Ocidental, cerca de 50 quilômetros a leste de Albany. A jubarte parecia ter morrido há algum tempo e estava cercada por tubarões, mordiscando vorazmente partes do cadáver. O drone captou, apesar do vento forte. Não se trata apenas de estar no lugar certo na hora certa, mas também dos eventos naturais se alinhando. Um cadáver de baleia no oceano não acontece todos os dias, e para vários tubarões se reunirem em uma frenesia alimentar é ainda mais incomum, pois eles são alimentadores solitários. Mas a parte mais louca é que não eram apenas do mesmo tipo de tubarão. Deve ter havido pelo menos 3 espécies diferentes de tubarões, o que significa que é verdadeiramente um dos momentos mais raros da natureza. Número 34. As colinas têm olhos. Este é o olho de Ain no deserto de Gobi, no noroeste da China, e é apelidado de Olho do Diabo por sua aparência ameaçadora. E bem, você sabe o resto. Não é apenas nomeado assim por sua aparência. A água que jorra do Olho do Diabo é rica em enxofre, tornando a terra ao redor dela estéril. Como os turistas geralmente são solicitados a ficar um pouco distantes da borda, essa vista vale bem o dinheiro. Número 35. Romance lanoso. Veja só esse fazendeiro casualmente distribuindo comida em forma de coração e seu rebanho de ovelhas seguindo o caminho. Isso não é tão fácil quanto parece. Embora as ovelhas tenham um forte instinto de seguir o rebanho, leva meses de treinamento para fazê-las seguir um rastro de comida, e isso também em fila única. O fazendeiro deve ter passado meses antecipadamente treinando as ovelhas, recompensando-as consistentemente quando seguiam corretamente, eventualmente fazendo-as se acostumar com qualquer padrão que o fazendeiro fizesse. Número 36. Confusão no celeiro. Drones são incríveis, exceto quando entram em propriedade privada. Este drone intrometido correu um grande risco ao entrar em uma fazenda, mas o fazendeiro de olhos de águia rapidamente notou o dispositivo e tentou afastá-lo. Mas quando o drone não foi embora, ele fez isso. Mayday, Mayday, sim, esse drone não vai se levantar tão cedo. Bem, fazer coisas estúpidas paga prêmios estúpidos. Número 37. Portal geriátrico. Drones podem ser como mosquitos irritantes, mas têm um truque na manga. Eles podem nos dar uma visão aérea de áreas inacessíveis. Tome este incidente, por exemplo. Um drone estava vasculhando campos densos
e se deparou com um idoso que havia desaparecido. Ele estava tentando se levantar, usando os arbustos ao seu redor para apoio, mas simplesmente não conseguia fazer isso sozinho. Uma vez que o drone o encontrou, a equipe de resgate entrou em ação. Guiados pela filmagem do drone, eles navegaram pelo campo para alcançar o homem, conseguiram ajudá-lo a se levantar e o escoltaram com segurança de volta para sua casa. Número 38. Nautilus da natureza. Um drone capturou uma dupla de baleias jubarte emergindo à superfície. Isso já é fora do comum, mas foque aqui nas costas. Essa espiral única que a baleia formou na água é a espiral de Fibonacci. Caso você não saiba, a espiral de Fibonacci é uma curva especial, feita desenhando quadrados. Confira também nossos outros conteúdos interessantes que estão aparecendo. Se você conectar os cantos desses quadrados, vejo você no próximo vídeo. Ela se parece com uma concha de caracol. Geralmente vemos isso em padrões de flores e conchas, mas parece que a mãe natureza é uma matemática e artista renomada. Número 39. Descoberta evolutiva das raias. Aqui está algo que você não vê todos os dias. Uma escola de raias cós nadando juntas no oceano. As raias cós frequentemente se movem em grandes grupos por segurança e para encontrar comida. Esse comportamento ajuda a protegê-las de predadores, pois há força em números. Esse fenômeno ocorre principalmente durante suas temporadas de migração, à medida que se movem em direção a águas mais quentes ou em busca de alimento. Embora as migrações de raias cós sejam comuns, avistar uma não é tão frequente. Estamos realmente olhando para a natureza no seu melhor. Número 40. Snapchat. Aqui vai uma ideia. Se você avistar um jacaré enquanto voa com um drone, talvez fique fora de alcance. Esse jacaré claramente odeia drones. Bem, para eles pode ser apenas aquele mosquito grande e irritante que você simplesmente não consegue se livrar. Mas esse jacaré falhou em pegar o drone, este aqui não. Bem, isso é por conta dele. Ele voou muito perto do jacaré. Sim, esse operador de drone estupidamente entregou seu drone, quase como se fosse um iFood para os répteis. Número 41. Brilho e admiração. Isso foi filmado por um entusiasta de drones em Utah e, caso você tenha perdido, aqui está uma reprodução lenta. Perceba aquela coisa prateada que acabou de passar voando à frente? Sim, isso supostamente não deveria ser possível. Podemos estar olhando para um OVNI incrivelmente rápido, já que não conseguimos encontrar nenhuma outra informação plausível. É facilmente algo que desafia a explicação. Número 42. Pistas azuis, orcas e baleias azuis. Agora isso é uma combinação que você raramente vê na natureza, já que a maioria das orcas se mantém próxima a baleias menores e tubarões. Mas isso foi capturado recentemente, e eu tenho que dizer, é bastante incrível. As orcas podem ter estado seguindo a baleia azul por prática ou diversão, já que claramente não vai ser fácil caçá-la, e parece que a baleia azul também estava lidando bem com isso, até que uma das orcas tentou chegar muito perto. E então o gigante azul facilmente a afastou com seu corpo. Número 43. Foras da lei voadores. Isso é o que acontece quando você envia um drone para uma zona de não voo em Tóquio. A polícia japonesa lança seu próprio drone para mandá-lo embora. Embora eu esteja confuso sobre a legalidade, a polícia será multada por voar um drone em uma zona de não voo. Ou receberá uma permissão porque está protegendo o local. Número 44. Levados pelo vento. Um drone capturou algo estranho. Dezenas de caixões de madeira pendurados sobre um penhasco na China. Bem, você pensaria que é loucura, mas na verdade é uma tradição em certas partes da China. Em vez de enterrar os mortos no solo, alguns povos antigos optaram por colocar seus caixões nas alturas dos penhascos. Você pode se perguntar, por que lá em cima? Bem, eles acreditavam que, colocando os caixões em lugares tão difíceis de alcançar, isso traria os falecidos mais perto dos céus e os protegeria de animais e inundações. A tradição desde então diminuiu, mas há mais de 100 caixões presos aos penhascos. Eles carregam o corpo enrolado em um cobertor e em posição fetal. Número 45. Escamas e pedras. Um entusiasta de drones estava explorando o Oceano Atlântico a partir da ponta de Cape Cod quando notou uma figura sombria nadando entre as rochas. Inicialmente assumindo que era apenas uma foca com um peixe na boca, ele quase avançou antes de notar outra coisa estranha. A criatura parecia quase desaparecer sob as ondas, mas você pode ver que tem um corpo mais fino e o que parece ser uma parte do corpo semelhante a um braço, estendendo-se bem aqui. Isso é algo humanoide. Não sabemos o que é,
Mas é ótimo saber que podemos ter criaturas místicas como essa espreitando sob as ondas. Discussão aberta. Há uma década, um drone capturou uma criatura semelhante a uma sereia sentada em uma rocha. O dono do drone estava assistindo de um penhasco nas proximidades, mas ele e seus amigos mal podiam distinguir, então decidiram dar uma boa olhada. Mas a sereia pareceu ter sentido a presença deles e rapidamente fugiu. Bem, se sereias são reais, outras criaturas também são. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos incríveis. Cuidem-se, pessoal!